presidente é o único que tem a iniciativa. Só que um deputado vai lá e apresenta, os parlamentares vão lá e aprovam, e quando termina o processo dentro do Congresso, dentro do Parlamento, eles mandam para o presidente. Aí o presidente da República faz o quê? Sanciona. Claro que ele deveria fazer o quê? Vetar, por inconstitucionalidade, por vício na iniciativa. Só que ele sanciona, dizendo, ah, ficou bom, ficou do jeito que eu queria. E aí vem o problema da convalidação ou não disso. O Supremo já adotou, há muito tempo atrás, muito mesmo, na década de 60, o Supremo adotou a tese da convalidação, dizendo assim, que se o presidente convalidou e a iniciativa era dele, isso sana o vício. Mas o Supremo mudou essa orientação, também há muitos anos, deve ter pelo menos aí uns 30 anos. Então está revogada a súmula, se não me engano, número 2 do Supremo, que falava sobre convalidação. O Supremo não aplica, não vale mais e já caiu, como eu disse para vocês, umas 200 vezes em concurso. O vício na iniciativa não é convalidado com a sanção. Ok? Vício na iniciativa gera inconstitucionalidade formal. Vamos ver outros exemplos de inconstitucionalidade formal? A matéria era de lei complementar e o Congresso faz uma lei ordinária. Se o Congresso elabora lei ordinária, onde deveria ser feita a lei complementar, estamos falando de inconstitucionalidade formal quanto ao procedimento. Ok? O quórum foi desrespeitado. Outro exemplo muito comum, que já aconteceu pelo menos umas 2 vezes no Brasil. As emendas constitucionais têm que passar por 2 turnos de discussão e votação. Já aconteceu da casa aprovar em 2 turnos com alteração e não mandar para outra casa para ela também aprovar. E as 2 vão lá e promulgam uma norma inconstitucional. Inconstitucional com vício no procedimento. Então eles erram no processo legislativo, eles elaboram a norma diferente do que a Constituição estabelece. Então temos inconstitucionalidade formal. Já a inconstitucionalidade material, ela diz respeito ao conteúdo. Hoje em dia, uma das questões importantes sobre inconstitucionalidade material é se é possível utilizar como parâmetro princípios implícitos da Constituição. Olha só, eu analiso o conteúdo da lei e digo assim, essa lei está ferindo a Constituição, só que eu não acho nenhum artigo que está sendo ferido. Está ferindo princípios extraídos da Constituição. É possível esse controle? É possível declarar a inconstitucionalidade de uma lei por estar ferindo princípios implícitos na Constituição? Sim ou não? Sim. Vou colocar aqui uma das questões importantes hoje em dia, é o tal princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade como parâmetro de controle, pelo amor de Deus, ele não é inconstitucionalidade não, tá? Ele é um parâmetro de controle. Como parâmetro de controle, ele não está expresso. Não há nenhum artigo da Constituição que você leia lá o princípio da razoabilidade. Aí eu lembro que eu estava dando aula em 2004, 2005, aí foi promulgada a emenda constitucional número 45 de 2004. Aí eu sempre falava isso, olha gente, o princípio da razoabilidade é parâmetro de controle, mas não está expresso. Eu vou controlar a inconstitucionalidade material. Eu vou declarar uma lei por inconstitucionalidade, mas por ela ser desarrazoada. Aí o aluno faz uma pergunta, mas professor, com a emenda 45, o princípio da razoabilidade agora não é expresso no artigo 5º, inciso 77? Não está lá explícito hoje o princípio da razoabilidade? Pelo amor de Deus, o princípio da razoabilidade não é aquilo que o 5º 77 está dizendo. Ele diz assim, hoje, porque parece que antes não tinha, então até brincando um pouquinho, hoje você tem direito à razoável duração dos processos e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso é princípio da razoabilidade? Não do que a gente está estudando aqui. O princípio da razoabilidade aqui significa que as leis não podem ser desnecessárias, inúteis e desproporcionais. Nós vamos estudar isso devagar. Vai ter uma aula de teoria de direitos fundamentais para a gente aprender o princípio da razoabilidade. Mas o princípio da razoabilidade como controle dos excessos legislativos não está escrito na Constituição. Não está escrito na Constituição. Deixa eu colocar um exemplo aqui bem claro para vocês. Se uma lei dissesse assim, só pode dar aula em preparatórios para concursos
quem tiver pelo menos 1,70 m. Essa lei é in ou com? Inconstitucional. É? In. Por quê? Se você olhar o quinto 13, que a gente já estudou ele aqui em sala algumas vezes, está escrito assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. A Constituição está dizendo que o legislador vai poder estabelecer requisitos profissionais. O legislador disse que para dar aula em concurso tem que ter pelo menos 1,70 m. É um requisito? Está estabelecido por lei? Por que é inconstitucional? Porque é desarrazoável. Porque é excessivo. Porque é inútil. É inútil eu estabelecer uma altura mínima para dar aula em preparatório para o concurso. Então, sendo limitadora de direitos fundamentais, o conteúdo dela é inconstitucional. Mas eu não consigo identificar nenhuma norma da Constituição expressa que está sendo ferida. Está sendo ferido o princípio da razoabilidade. Se você for forçado a indicar de onde eu extraio o princípio da razoabilidade, indique o artigo 5º, inciso 54. O 5º 54 ele traz a cláusula do devido processo legal. O devido processo legal ele pode ser usado para duas finalidades: para o aspecto judicial e para o aspecto legislativo. Quando o legislador se excede, ultrapassa, extrapola os limites da lei, o legislador está ferindo o princípio da razoabilidade, concede no devido processo legal. Ok? Então, beleza, falamos da inconstitucionalidade quanto à forma. Até aqui, essas 6 formas de inconstitucionalidade, 6 tipos de inconstitucionalidade, eles são aplicados no Brasil, tá? São válidos no Brasil. Quanto à ocasião que ocorre a inconstitucionalidade, ela poderia ser, quanto à ocasião, originária, ou poderia ser superveniente. E aqui vem então a nossa primeira observação. Em teoria, eu vou falar em inconstitucionalidade superveniente. Mas já aviso, colocar aqui do lado, ó, o Supremo não aceita inconstitucionalidade superveniente. Não existe essa inconstitucionalidade na nossa jurisdição constitucional. A jurisprudência do Supremo não aceita a tese da inconstitucionalidade superveniente. Alguém que fez concurso da Caixa esse final de semana? É. Caiu lá uma questão sobre a DPF. Eu até trouxe. Pois é, ó, resolve aqui, ó, facinho. A DPF, ela em geral tem cabimento para controlar as leis anteriores à Constituição, que era a resposta correta. Uma lei complementar federal anterior à Constituição. Já saiu o gabarito? Já, né? Vê se saiu esse como gabarito. Só que quando eu entro com a DPF para controlar uma lei anterior à Constituição, eu estaria a princípio falando em inconstitucionalidade superveniente. Mas não é assim que vai funcionar. Vamos aprender? Olha só. Inconstitucionalidade originária. O vício pode ser formal ou material, total ou parcial, por ação ou omissão. O vício surge após o parâmetro. Presta atenção nessa frase, que aqui é um resumo muito importante. A inconstitucionalidade ela é chamada de originária porque a norma que está sofrendo controle, ela será considerada viciada e inconstitucional desde a sua origem. O vício é originário. O vício já nasceu com o parâmetro sendo violado. A lei, pensa numa linha do tempo assim, ó. Nós temos aqui a Constituição Federal e aqui a norma que vai sofrer controle. Então, a norma ela é posterior ao parâmetro. A norma e o parâmetro, elas têm que ter essa relação temporal. A norma é posterior ao parâmetro. Ok? Tipicamente, eu não vou fazer controle por ADPF de normas
normas com vício originário. A exceção basicamente é a lei municipal, a norma municipal, que acho que tem duas alternativas falando de normas municipais. Normas municipais eu poderia fazer o controle, poderia. Só que na questão ele pergunta qual a hipótese que não cabe à DPF, não é assim? Então, o poder público que não pode ser objeto de ADPF. Isso, não pode ser objeto de ADPF. Tipicamente não pode ser objeto de ADPF as normas com vício originário. Ou seja, as normas que surgiram após a Constituição ou após a emenda constitucional, que é parâmetro para ela. Lembra que a emenda pode ser parâmetro. Então, aqui nós temos que ter uma contemporaneidade entre o objeto e o parâmetro. O objeto tem que ter surgido após o parâmetro. O parâmetro veio primeiro que o objeto. Isso é que é importante para a gente perceber na inconstitucionalidade originária. O parâmetro já existia. Então a inconstitucionalidade é originária. É a única que é aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que a lei complementar estadual não pode e o decreto municipal pode? Por causa do municipal. A ADPF pode controlar atos posteriores à Constituição desde que eles sejam de nível municipal. Porque no caso é de em ABC. Municipal não poderia. Eu fiquei entre as duas, eu acabei optando pelo municipal. A ADPF ela vai servir basicamente para duas situações: para os atos anteriores ou os atos municipais. Então aí nós temos 4 alternativas que está falando de atos anteriores e de atos municipais, 2 de cada. E uma que está falando de um ato que nem é municipal e nem é anterior. Essa é a resposta adequada. Ok? Mas eu vou voltar a falar de ADPF aqui tranquilos. Então vamos falar um pouquinho da inconstitucionalidade superveniente. Na inconstitucionalidade superveniente, teoria, hein? Teoria, que a gente sabe que não se aceita aqui no Brasil. O vício é anterior ao parâmetro. Então a relação entre o objeto e o parâmetro não é de contemporaneidade, é de anterioridade. Então, a inconstitucionalidade aqui, se eu for declarar a inconstitucionalidade, é uma inconstitucionalidade que surgiu depois. Por isso, superveniente, veio depois. Então, olha aqui na linha do tempo, ó. A Constituição Federal está aqui e a norma está aqui atrás. Então, a lógica aqui é a seguinte: a norma contraria a Constituição. Se ela contraria a Constituição, eu vou fazer controle, em teoria, não na prática, de constitucionalidade. Aí eu declaro a inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade originária, porque ela já nasceu inconstitucional, ou inconstitucionalidade superveniente, porque ela se tornou inconstitucional? Superveniente, que se tornou inconstitucional. Ok? Então vejam, aqui, entre aspas, pelo amor de Deus, a norma nasceu inconstitucional. Aqui, a norma se tornou inconstitucional. Inclusive tem uma dica no Twitter ontem sobre isso. Na verdade eu retransmiti uma dica, se não me engano, do professor Zélio, acho que foi do professor Zélio, que colocava assim, ó: desde a DIN número 2, o Supremo rechaçou, vedou, não aceitou inconstitucionalidade superveniente. Pode ser que isso mude posteriormente? Pode, mas não há tendência de se fazer mutação constitucional aqui não. Alguns dizem que é jurisprudência defensiva, porque o número de ADIM seria muito grande, principalmente quando surgiu a Constituição, para fazer controle das normas anteriores. Mas a gente já sabe qual é o fundamento aqui, gente. Qual é o fundamento porque o Supremo não aceita a inconstitucionalidade superveniente? Porque o Supremo diz que não é um problema de inconstitucionalidade, que é um problema de recepção ou não recepção. Então, cabe à DPF para verificar o ato anterior à Constituição. Só que a DPF não vai dizer que esse ato é inconstitucional. A DPF vai dizer que o ato não foi recepcionado. Exemplo. Tivemos um exemplo bem importante há pouco tempo atrás, sobre a lei de imprensa. A lei de imprensa da década de 60, editada ainda no regime militar, era muito restritiva quanto à manifestação de pensamento, quanto à manifestação da mídia, da imprensa.
E aí o Supremo julgou uma DPF sobre a lei da imprensa e declarou que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição 30 anos depois, 40 anos depois, né, dela ter sido produzida. E 15, 16, 17, mais até acho que 18 anos depois da Constituição ter entrado em vigor. Então o Supremo veio declarar a não recepção bem aqui, ó. Já tinha passado aqui dezenas, né? Anos e anos, e o Supremo disse, olha, não foi recepcionado. Então o problema aqui da inconstitucionalidade superveniente, a gente vai analisar como recepção ou não recepção, e não como inconstitucionalidade. Se me permitem, eu tenho até uma tese um pouquinho diferente, mas a minha tese não cai na prova, pode esquecer para a prova. Mas só para abrir um pouquinho a cabeça, eu acho que seria possível um caso de inconstitucionalidade superveniente. Você não vai marcar assim na prova. Mas assim, quase ninguém fala desse caso que eu vou dizer agora. Que é o seguinte, deixa eu trazer para cá essa nossa viagemzinha. A questão aqui é a seguinte. As chamadas mutações constitucionais. Olha o problema. Numa linha do tempo, eu tenho a Constituição Federal como parâmetro, norma originária, inclusive, não veio nem por emenda. Aí foi editada em 1990 a Lei 8.072, a famosa Lei dos Crimes Hediondos. Nessa lei tinha um parágrafo que dizia assim, o réu condenado a crime hediondo vai cumprir a pena em regime integralmente fechado. Se eu for analisar essa lei com base na Constituição, olha lá para a ocasião, estamos falando de inconstitucionalidade originária ou superveniente? Pelo amor de Deus, sem dúvida, vai. A lei veio antes ou depois da Constituição? Depois. Então, inconstitucionalidade originária. Então, o Supremo vai levar isso ao pé da letra, originário. Só que o que aconteceu que é engraçado no caso? Vários advogados, não foi um nem dois não, foram dezenas, questionavam ao Supremo assim, Supremo, esse artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos, fere a Constituição no artigo 5º, inciso 46, que fala da individualização da pena. E o Supremo batia o martelo dizendo, não fere, não fere. Então o controle foi instaurado naquela época e o Supremo disse o quê? Não fere a Constituição. É constitucional. Editou, inclusive, não teve súmula não, perdão. Mas ele tinha uma jurisprudência já consolidada dizendo assim, o legislador ordinário é livre para definir o regime de cumprimento da pena. Cabe ao legislador escolher o regime de cumprimento da pena. E assim o Supremo foi decidido. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Passaram cerca de 16 anos. Por volta ali de 2006, mais ou menos. Por volta de 2006, que o Supremo fez? Uma mutação constitucional. O que faz uma mutação constitucional? Digam para mim. Qual a definição? O sentido da Constituição central texto. Então eu posso dizer que houve uma mudança do parâmetro? Não é? Então olha só, a partir de 2006, o Supremo passou a entender que a Constituição Federal não admitia que a pena fosse cumprida em regime integralmente fechado em abstrato. Não admitia que em abstrato o legislador considerasse. Aí o Supremo pega a Lei de Crimes Hediondos e declara o quê? Declara o quê? Inconstitucional. Então vem o Supremo e declara que a Lei de Crimes Hediondos, naquele ponto, é inconstitucional. Não estou falando coisa que não cai em prova, não. É coisa que cai muito em prova. Ok? Cai bastante. O Supremo vem e diz, é inconstitucional. Agora, se eu for olhar esse gráfico aqui, que inconstitucionalidade eu estaria falando? Originário ou superveniente? Hã? Você mesmo não disse que a mutação é uma mudança do parâmetro? Mas a lei é posterior à Constituição? Pois é, a lei é posterior à Constituição, mas é anterior ao parâmetro. Não é não? Claro que para a prova você vai levar esse aspecto formal aqui. É inconstitucionalidade originária.
Mas me estranha muito, porque o Supremo fez controle e declarava constitucional. Aí, ao mudar o parâmetro, é que ele passou a declarar inconstitucional. Então, é como se essa lei se tornasse inconstitucional. Como se fosse uma inconstitucionalidade superveniente. Mas o Supremo não aceita a inconstitucionalidade superveniente. E ele diz, não, o parâmetro é o de 88. Por isso, inconstitucionalidade formal ou inconstitucionalidade originária. Beleza? Inconstitucionalidade originária. Então, tá, vamos passar para o último tipo clássico aqui de inconstitucionalidade, que é quanto ao momento lógico. Além daquela parte ali em relação ao procedimento, que você falou que não pode, se for matéria de lei complementar, ser tratada por lei ordinária. Do contrário, já é possível. É, com algumas consequências que a gente vai ver. Mas o Supremo aceita porque é como se quem pode mais, pode menos. Quanto ao momento lógico, nós teremos dois tipos de inconstitucionalidade. A chamada inconstitucionalidade antecedente e a inconstitucionalidade consequente. Eu confesso que é um pouquinho difícil entender a inconstitucionalidade antecedente, porque tudo que a gente estudou até hoje é inconstitucionalidade antecedente. Então, como já é o que a gente já tem feito o tempo inteiro, sofre um pouco assim de problema na cabeça. E aí, o que é isso? Antecedente é a inconstitucionalidade normal. O que é novidade é a questão da inconstitucionalidade consequente. Antecedente significa anterior à consequente. Só isso. Então, a priori, toda vez que a gente fez controle de constitucionalidade hoje em dia, a declaração de inconstitucionalidade foi inconstitucionalidade antecedente. Você só vai entender quando você entender a consequente. Fica tranquilo. Ok? Então, por exemplo, vem o Supremo e diz assim, vou criar um exemplo aqui. Vem o Supremo e diz assim, ó, é inconstitucional o artigo, sei lá, 49 do Código Penal. Por exemplo, ok? É inconstitucional o artigo 49 do Código Penal. Quando o Supremo declara isso, é inconstitucionalidade antecedente. Aí você verifica duas situações da inconstitucionalidade agora consequente. Primeira situação, há um artigo, deixa eu colocar aqui, decorre da inconstitucionalidade de outro dispositivo. Então vamos pegar aqui o primeiro caso. Tem um artigo 50. Eita, já estou colocando aqui assim. Tem um artigo, vamos supor, 55, desse mesmo código, que dizia assim, artigo 55. Nos termos do artigo 49, a pena será aumentada em 1/3. O autor da ADIM pediu para o Supremo declarar a inconstitucionalidade do artigo 49. O Supremo foi lá e fez esse controle e declarou que o artigo 49 é inconstitucional. Pergunto, o artigo 55 é constitucional ou é inconstitucional? Inconstitucional. Que tipo de inconstitucionalidade é essa quanto ao momento lógico de declaração dessa inconstitucionalidade? Consequente. A consequente aqui é porque ela vem por uma questão automática, decorrente. Tem outro nome para a gente falar dessa inconstitucionalidade. Mas ela decorre da anterior. Então, o anterior é anterior, por isso antecedente dessa
visão de inconstitucionalidade. Outro exemplo, porque aqui a gente vai dividir a inconstitucionalidade consequente em dois tipos. Outro exemplo, o decreto regulamentar, para deixar bem exato aqui, decreto regulamentar número, sei lá, 2876 de 2004, regulamentava, vou colocar assim, regulamentou o artigo 49 do Código Penal. No sentido de ter falado do detalhamento, das especificidades. Pergunto, esse decreto vai continuar em vigor? Sim ou não? Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 49, o decreto que regulamentou esse artigo 49 continua em vigor ou não? Sim, não, mais ou menos? Não continua em vigor. Esse decreto não tem mais serventia. Ele também é considerado